E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar um dos maiores segredos da internet, a camada de rede. Ela é basicamente a grande heroína anônima que faz tudo funcionar. É ela que garante que um e-mail, um vídeo, qualquer coisa, saia de um ponto e chegue no outro. Não importa a distância. Então, vamos começar com essa pergunta. Parece mágica, né? Mas por trás dessa velocidade toda, existe um sistema de logística, assim, incrivelmente inteligente. E é exatamente como ele funciona que a gente vai desvendar hoje. E para entender essa jornada, nada melhor do que acompanhar um protagonista, o nosso herói, um simples e pequeno pacote de dados. A missão dele parece fácil, mas o caminho é cheio de decisões, desafios e regras de trânsito bem complexas. Essa é a camada de rede. Pensa nela como se fosse o Waze e os correios da internet, tudo junto. A única função dela é levar um pacote do ponto A ao ponto B. A técnica é o Store and Forward. Ela recebe o pacote, armazena rapidinho, olha o endereço e encaminha para o próximo ponto da rota. Simples, mas é isso que move a internet inteira. Muito bem, nosso pacote de dados está na linha de partida, pronto para começar a viagem. Só que antes de dar o primeiro passo, uma decisão fundamental de estratégia precisa ser tomada. E a escolha é essa. O que é melhor? Planejar cada trecho do caminho com antecedência, tipo uma ligação de telefone que estabelece uma linha direta e exclusiva? Ou simplesmente despachar o pacote, como uma carta no correio, e deixar que cada carteiro no caminho decida qual é o próximo passo? E aqui a gente vê essas duas filosofias lado a lado. Na esquerda, o modelo orientado à conexão, o do telefone. Ele cria um caminho fixo, um circuito virtual. Isso garante que tudo chegue na ordem certinha, com mais qualidade. Na direita, o modelo do correio, que não é orientado à conexão. Cada pacote ou datagrama é independente. Ele carrega o endereço completo e se vira para achar o caminho. E a internet escolheu o segundo caminho, o do serviço postal. Por quê? Por causa de uma ideia genial chamada argumento fim a fim. A lógica é manter o centro da rede o mais simples possível, a única função dela é mover pacotes, toda a parte inteligente, como verificar se um pacote chegou com erro ou controlar a velocidade, fica nas pontas da rede, ou seja, nos dispositivos que enviam e recebem. Beleza? Nosso pacote foi enviado. Ele chega no primeiro roteador e agora precisa saber qual caminho seguir. É nesse momento que os algoritmos de roteamento entram em cena. Pensa no roteador como um grande cruzamento. Quando o nosso pacote chega, o roteador consulta a tabela de roteamento dele, que é tipo um mapa, e o algoritmo decide, ok, para esse destino, o melhor é ir por aqui, e já o envia. Um dos tipos de algoritmo é o vetor de distância. É basicamente um roteamento baseado na confiança. É como chegar num cruzamento e perguntar para o vizinho mais próximo, qual o melhor caminho para chegar em tal lugar? Cada roteador só conhece os vizinhos e monta seu mapa com base no que eles contam. A outra abordagem é o roteamento por estado do link. Aqui, a história é diferente. Em vez de perguntar para os vizinhos, cada roteador tem uma cópia do mapa completo da rede. Com essa visão geral, ele mesmo calcula a melhor rota para qualquer lugar. É como ter um mapa do tesouro inteiro em mãos. Então, a abordagem de vetor de distância, de perguntar para o vizinho, é simples, mas ela tem um ponto fraco bem perigoso. Se um roteador recebe uma informação errada, essa notícia falsa pode se espalhar e criar problemas enormes na rede. É aí que a gente encontra o problema da contagem até o infinito. Imagina que um roteador para de funcionar. O vizinho dele, B, percebe, mas logo em seguida um outro vizinho C avisa: ei, eu ainda tenho um caminho para aquele roteador e é passando por você. O roteador B acredita nisso e cria uma rota circular. Eles ficam presos num loop, passando a informação errada um para o outro, e o custo da rota vai aumentando, contando até o infinito, porque a má notícia viaja muito devagar nesse sistema. Ok, nosso pacote já sabe para onde ir, mas agora ele encara um novo desafio: o trânsito. O que acontece quando um monte de pacotes tenta usar a mesma estrada ao mesmo tempo? A sala de espera de um roteador se chama buffer. Se muitos pacotes chegam de uma vez, o buffer lota. E aí, quem chega por último não entra. Simples assim. O pacote é descartado, jogado fora. Isso é o que a gente chama de congestionamento. Para evitar que os roteadores fiquem sobrecarregados, a rede usa uma técnica de organização, a modelagem de tráfego. A ideia é suavizar o fluxo de dados para não criar essas avalanches de pacotes que causam congestionamento. Uma forma bem engenhosa de fazer isso é o algoritmo do balde de tokens. Pensa num balde onde caem fichas num ritmo constante. Para enviar um pacote, é preciso gastar uma ficha. Se não tiver ficha no balde, o pacote tem que esperar. Isso controla a taxa média de envio, mas ainda permite que, se tiver várias fichas acumuladas, se envie uma rajada de pacotes de uma vez. Bom,
Até agora, a gente acompanhou um pacote que ia de um remetente para um único destinatário, mas a camada de rede é muito mais versátil que isso. Vamos dar uma olhada em outros tipos de entrega. A viagem do nosso pacote foi um unicast, de 1 para 1. Mas também existe o broadcast, que é 1 para todos. O multicast, que é de 1 para um grupo específico de interessados. E o Anycast, que é de 1 para o membro mais próximo de um grupo. O broadcast é a abordagem do megafone, uma única mensagem que é enviada para todo mundo na rede sem distinção. É útil, mas claro, gasta bastante recurso da rede. O multicast já é mais parecido com um grupo de mensagens. Apenas quem faz parte daquele grupo recebe a comunicação. É super eficiente para coisas como streaming de vídeo ao vivo ou partidas de jogos online, onde várias pessoas precisam receber os mesmos dados ao mesmo tempo. Já o Anycast é como pedir para o GPS a cafeteria mais próxima. A requisição é enviada para um endereço único, mas a rede, de forma inteligente, entrega para o servidor que estiver geograficamente mais perto, garantindo uma resposta muito mais rápida. E com isso, a jornada do nosso pacote chega ao fim. Ele foi enviado com uma filosofia, encontrou o caminho usando um algoritmo, driblou o trânsito e chegou ao destino. Mas a internet não para de evoluir. As regras que funcionavam para alguns milhões de dispositivos precisam se adaptar para bilhões. E aí fica a pergunta: como vai ser a próxima geração de navegação na internet?